Eles são simpáticos, sorridentes, criativos, conversadores e sempre têm uma história boa para contar. Eles estão sujeitos a chuva, sol, ventos fortes, correntezas, dias sem dormir, sem ver sua família, mas sempre mantêm o sorriso. Foi ouvindo essas histórias durante 30 anos de serviços prestados junto à comunidade pesqueira de Itajaí que Nilson José escreveu o livro Histórias de Pescador, uma coletânea de histórias bem-humoradas contadas pelos pescadores e seus familiares. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa, tudo bom? E boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode acompanhar o programa através do Instagram e do Twitter, que é @VivaVozUnivale. E também pode curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é o escritor Nilson José de Borba, que também é diretor da Secretaria de Pesca de Itajaí. Obrigada pela presença, bem-vindo, Nilson. Boa tarde, equipe Viva Voz, boa tarde a todos os ouvintes, o prazer é todo meu, estou muito feliz de poder estar aqui juntamente com vocês, desde já obrigado pela oportunidade. Muito bom. Nilson, a gente começa querendo entender, né? Você trouxe o livro para mostrar, quem está na TV pode ver. Sim. Aqui a capa do livro, que já é bem humorada, aliás, né? Com uma charge. Uma capa muito bem elaborada, né? E como eu falei para você, a primeira impressão é que fica, as pessoas ao verem a capa, a primeira coisa que fazem é sorrir, então eu fico feliz por isso. Dois pescadores num barquinho, bem uma charge, assim, né? Para quem está só pelo áudio, já imaginando os peixes ali, né? Como é que nasceu esse livro, Histórias de Pescador, Nilson? Bom, nasceu da minha familiaridade com os pescadores, né? De um projeto que eu realizei durante muitos anos nas emissoras de rádio aqui no estado de Santa Catarina, mais precisamente a Rádio Difusora em Itajaí, e consequentemente também a Bandeirantes, e por último a Rádio Camboriú AM 1290, programa que eu apresentei durante mais de uma década, denominado Pesca e Notícia. Era o único elo de comunicação entre os pescadores em alto mar e seus familiares em terra. Então era uma coisa assim fantástica, porque naquela época nós não tínhamos toda essa disponibilidade, né, da internet, das redes sociais. Então era um programa que era ouvido em todo o litoral catarinense e também em outros estados como São Paulo e Rio de Janeiro. Muito legal. Legal. E qual é a relação do livro Histórias de Pescador com a tradicional marejada aqui de Itajaí? Bem, na verdade, eu queria dizer da seguinte maneira, nós estamos numa rádio tão conceituada como a Rádio Univale, e você sabe que quem apresenta um programa de rádio, de televisão, ele sempre tem que estar procurando inovar, né? Trazer coisas novas para os seus ouvintes. E eu sempre me dediquei nisso no meu trabalho. E sabendo da vida do pescador em alto mar, que é uma vida muito difícil, longe dos seus familiares, longe da sociedade, muitas vezes renegada a segundo plano. Como esse programa era um programa que tinha uma inserção muito grande, não só nas colônias de pesca, mas a bordo das embarcações, né? Eu pensei da seguinte maneira, qual é o quadro que eu poderia criar para levar um pouco de alegria para esses profissionais, um pouco de entretenimento a bordo das embarcações. E aí veio à luz, né, a história de pescador, porque na verdade todos os pescadores, cada um tem as suas histórias. Né? Como eu digo, entre a verdade e a não verdade, nem tudo necessariamente é mentira, né? Nem todas são verdadeiras, algumas até contando é difícil de acreditar, mas fazem parte do imaginário do pescador. E como naquela época eu tinha a disponibilidade de estar a bordo das embarcações, acontecia da seguinte maneira. Eu ia, por exemplo, de manhã numa embarcação, por exemplo, LM, né? Chega lá e encontrava o João, por exemplo. E eu dizia, João, você tem uma história engraçada, hilária para contar pra gente? Claro, o João disse, claro que eu tenho. Claro, né? Porque é o pescador que não tem. Aí eu capturava aquela história e o programa geralmente ia ao ar de segunda a sexta a partir das 13 horas. Mas você gravava a pessoa contando? Eu gravava a bordo, o cara contando a história. E muitas vezes acontecia que, na parte da tarde, quando eu colocava isso no ar no programa, o camarada já estava em alto mar navegando, se ouvindo na rádio. Sim. E, consequentemente, muitas vezes a esposa ouvindo o seu esposo em casa. Que legal. E aquilo que eu imaginei realmente virou uma febre, porque quando acabava o programa, lá fora, eu vou usar uma linguagem bem simples do pescador. Quando acabava o programa, os pescadores se comunicavam pelo rádio lá fora e diziam assim, pô, mas tu é mentiroso, hein, João? Pô, mas foi tu mesmo que contou essa história e tal. Isso virou uma sensação. Quando virou essa sensação, eu disse, poxa, que bacana. Por que não deixar isso nos anais da história da nossa cultura itajaiense, catarinense? Né? Claro. Por que não prestar uma justa homenagem a esses trabalhadores que muitas vezes, sabe, Eulise, eles trabalham 30, 40 anos no mar, nunca são lembrados dos seus nomes. Eu disse, eu vou transportar isso para um livro.
né? Legal. E passou-se 3 anos, esse livro se materializou, que aqui está, Histórias de Pescador. É um livro com 120 páginas, com histórias hilárias humorísticas, contadas pelos pescadores ou seus familiares, né? E todas as histórias, eu fiz questão de colocar o nome de quem contou, justamente para que eles se sintam valorizados, felizes, e tenham o seu nome eternizado na nossa cultura também. Claro, né? Nilson, conta um pouquinho da vida na pesca, né? Você disse que 30 anos viveu envolvido com a profissão do pescador, com o mundo da pesca, né? Como era a tua rotina? Bem, na verdade, primeiro que quem trabalha como pescador verdadeiramente já é uma vida muito difícil, né? É uma das profissões mais antigas do mundo, né? Nós temos, por exemplo, a história aqui da pesca no Brasil, né? Ela começou lá por 1800 já, com a revolta dos pescadores na cidade de Recife, pela a cobrança de foros, e aí vai passando por Dom João VI, que criou a primeira colônia de pescadores aqui, enfim. Mas assim, ó, quem vive a atividade da pesca, por exemplo, numa cidade como a nossa, né, que detém o título de Capital Nacional da Pesca. Nós somos o maior porto pesqueiro do Atlântico Sul. Daqui partem todos os dias centenas de barcos, né, para os mais diferentes pontos deste mar de meu Deus, em busca dos melhores cardumes, para colocar na mesa de milhões de brasileiros um alimento naturalmente saudável, que é o peixe. Então, seja pescador, seja armador, né, que são os proprietários das embarcações, seja os manipuladores de pescado, seja aqueles que trabalham em descarga de embarcações, não é uma vida muito fácil, é uma vida muito sofrida, porque você muitas vezes se priva de muitas coisas, né? E em especial o pescador, porque o pescador ele não tem hora para chegar, ele não tem hora para partir, ele não tem hora para se alimentar direito, ele não tem hora para dormir direito, então é uma vida muito sofrida. Eu comecei aos 16 anos na empresa Sul Atlântico de Pesca, que ainda não existe mais na cidade, mas quando se fala nesse nome, ainda é um nome de muito conceito, muito forte, né? Porque foi uma empresa que assim contribuiu muito para o crescimento socioeconômico da nossa cidade, geração de renda e emprego. Eu, por exemplo, comecei aos 16 anos. Naquela época não era tão mencionado como hoje, né? Você ser inserido no mercado de trabalho. Mas eu comecei trabalhando meio período fazendo caixinha de madeira, meio período eu estudava, e com aquele meu trabalho fazendo caixinha de madeira para transporte de pescado, eu comprei minha primeira bicicleta. Caixas de madeira para transportar pescado. Né? E eu comprei minha primeira bicicleta, eu adquiri algumas coisas, foi a partir daquele trabalho. Certo. Né? E assim sucessivamente. Mas é uma vida Mas assim... você chegou a ser embarcado mesmo? Sim, trabalhei numa embarcação chamada Sul Atlântico II. A última foi o Mar Cáspio, né, que geralmente foram barcos da modalidade de tranheira. Tranheiras são aqueles barcos que são adaptados para a pesca da sardinha. Certo. Né? Então, assim, meu relacionamento com os pescadores é muito próximo, né? A gente tem uma proximidade muito grande. E eu estou feliz porque, como eu estava falando para você aqui nos bastidores, eu comecei lá na década de 80, numa simples tarefa, e hoje exerço uma função muito importante na nossa cidade, no poder público, que é ser diretor de uma Secretaria Municipal de Pesca, numa cidade tão importante no cenário pesqueiro, né, aqui do nosso país. Então isso me deixa imensamente feliz e eu creio que isso incentiva. Eu, quando tenho hoje a oportunidade de me dirigir às empresas de pesca, e eu vejo lá as pessoas batendo caixa, descarregando em barcos, e eu tenho a possibilidade de conversar com eles frente a frente, né, dar alguma palestra, alguma coisa, eu sempre digo para eles, olha, acredite no seu potencial, naquilo que você é capaz, né, independente se as pessoas crerem ou não crerem. Muitas vezes na nossa trajetória, a gente escuta mais não do que sim. Verdade. Mas o importante é que em todos os segmentos da sociedade você tem que crer primeiro no seu potencial, na tua capacidade. Tratar as pessoas com respeito, ser uma pessoa com humildade, mas focar naquilo que você deseja. Naquilo que você deseja, se você focar, um dia com certeza você chega. Ah, legal. Então, como é que você escolheu as melhores histórias para colocar nesse livro? Pois é, hoje eu tenho um acervo de 1.250 histórias, né? Que devem pode ser sair um volume 2. Sim, né? Você tem essas gravações, essas sonoras? Tem essas gravações. Tem ainda em fita cassete, tem em MD. Dá para virar programa, então, é verdade. De novo, né? Não, elas são... Novo programa. Embora estejam arquivadas, elas são atuais. Por exemplo, se eu tivesse hoje a oportunidade, por exemplo, aqui na Rádio Univale, por exemplo, de apresentar um programa voltado para o pescador, eu poderia colocar de forma natural essas histórias, que com certeza ia ser sucesso. Dá um exemplo de uma história pra gente, então, já que você tem tantas histórias, você disse que tem na cabeça também. O Alcides, por exemplo, era o tripulante do barco Cabral Meia Dúzia, né? O Cabral 6
é de um proprietário aqui de Itajaí, o seu Wilson Cabral, que também tem uma trajetória muito bonita na pesca. E ele é um exímio contador de histórias, né? Como eu digo para vocês, eu sei muito escrever, contar muito assim não sei, mas dizer que tinha um cego que era muito folgado. Ele sempre gostava de contar vantagem. E sempre que ele ia pescar, ou chegava de alguma pescaria e tal, eles diziam, olha, peguei um peixe desse tamanho. Então, pelo timbre de voz, você já viu que ele aumentava. Aumentava. E isso aconteceu sucessivamente algumas vezes, até que um dia os caras disseram assim, pô, hoje não vamos aprontar para ele. Quando ele chegar, a gente vai aprontar para ele. E quando ele chegou da pescaria com seus amigos, né? O que eles fizeram? Foram lá, amarraram a mão do cego e disseram assim, e aí, como é que foi a pescaria? Foi muito boa. E o tamanho do peixe? Olha, o tamanho do peixe eu não sei, mas o olho era desse tamanho. Imagina, se o olho com as era mãos juntas. Entendeu? Legal. Porque é bem isso, né, Nilson? Todo mundo diz que pescador sempre aumenta um pouco quando conta qualquer história, né? Verdade. E você verificava isso? Dava para sentir isso? Né? É um pouco o mito ali, ou na verdade é uma tradição? Tem que ser assim, senão não tem graça. Na verdade virou uma tradição, né? Senão, né? Realmente não tem a graça. Mas assim, ó, é que eu digo, entre essas histórias verdadeiras e não verdadeiras, vocês notem que mesmo sendo uma coletânea de histórias hilárias e humorísticas, eu fiz a questão de colocar na capa do livro histórias com H. Poderia ser perfeitamente com E, né? Mas por que eu fiz questão de colocar com H? Porque isso faz parte do imaginário do pescador. E direto ou indiretamente, isso é uma realidade na vida deles. Por quê? Eles, como eu falei, eles vivem longe da família, longe da sociedade, e muitas vezes até para fugir daquele estresse, né? E de toda aquela coisa lá fora, eles começam a criar essas histórias até para transportar um pouco de alegria para os seus companheiros a bordo. Sim. Por isso que eu fiz questão até de colocar esse H aqui nas histórias de pescador. Claro. Muito bem lembrado. E o seu livro teve algum apoio, então, da Lei de Incentivo à Cultura? Aqui Exatamente. Esse livro é uma realização através da Lei de Incentivo à Cultura, né? E é uma coisa que me deixou muito feliz. E assim, ó, a receptividade foi muito boa, né? Não só... Este livro hoje está na Biblioteca de Cascais, em Portugal, está nas principais bibliotecas do Brasil. Legal. Né? Recentemente eu estive em Buenos Aires, lá encontrei lá um reduto de brasileiros, né? Então fiz a exposição do meu livro lá em Buenos Aires. E eu estou muito feliz porque a receptividade, por exemplo, aqui na nossa terra, tem uma palavra que diz assim, ó, profeta não tem honra na sua terra. Já ouviram falar isso? Já. Né? Parece que o profeta não tem honra na sua terra, não é muito valorizado, né? Sim, Mas uma coisa que me deixa imensamente feliz é que todas as pessoas aqui nessa cidade, e olha que esse livro, sem estar em nenhuma livraria, ele vendeu mais de 7.000 cópias. Então, acho que eu sou um campeão de vendas, né? Modéstia à parte dizendo, porque existem agora, recentemente, dados que dizem que as pessoas que lançam livro nesse Brasil, dificilmente mais de 90% chegam a vender mais de 3.000 cópias. Né? Poxa, eu vendi 7.000 somente aqui em Itajaí, sem estar em livraria. Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui expor ele ali na praça, no Marco Zero, quando chegou um navio de cruzeiro, somente num dia eu vendi 350 exemplares. Que bacana. Legal. E foi algo muito feliz, e parece que eu estou vivendo essa cena hoje, porque quando aquele navio saiu, sabe para onde que eu fui ver aquele navio sair a barra? Eu fui justamente lá no Trapiche da Sul Atlântico, onde tudo iniciou na minha trajetória. E ali sozinho, em cima daquele trapiche, eu fiquei olhando aquele navio indo embora e sabendo que 350 pessoas ali adquiriram o meu livro e voltou tudo um passado assim, entende? Então foi uma coisa muito bacana. Legal. Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas voltamos já para conhecer um pouco mais das histórias de pescador do Nilson José de Borba. Já. Estamos de volta com o Viva Voz e o convidado de hoje é o escritor e também diretor da Secretaria de Pesca de Itajaí, Nilson José de Borba. Ele que escreveu o livro Histórias de Pescador, certo? Legal. Nilson, agora fala um pouquinho desses projetos paralelos, porque o mundo da pesca, pelo que a gente está entendendo, sempre fez parte da sua vida de várias maneiras, né? Uhum. E a gente descobriu que você, por exemplo, foi o mentor de um projeto chamado Saúde a Bordo. Explica pra gente esse projeto. Esse projeto nasceu da minha própria experiência a bordo da embarcação, né? Quem é pescador e está me ouvindo nesse momento sabe das deficiências relacionadas à saúde. Aliás, a OMS define saúde como bem-estar físico, mental e social de cada indivíduo.
quando se fala de saúde do trabalhador, principalmente o homem, né? A gente sabe que os homens já não frequentam os postos de saúde, enfim, tem várias dificuldades. Agora você imagina isso atrelado a uma profissão, né, que corre contra o tempo. Então é muito difícil. Dentro da embarcação eu percebi que as pessoas trabalham com dores, tem vários problemas relacionados a problemas cardiovasculares, pressão alta, um monte de coisa. Então em 2006, quando eu estava um pouco mais tranquilo, eu comecei, a partir dessa minha experiência, criar um projeto denominado Saúde a Bordo, que é prevenção, atendimento e acompanhamento à saúde do pescador e trabalhador da pesca. Isso iniciou-se no final de 2006, de forma voluntária aqui na cidade. Mas ao longo da minha trajetória, na execução desse projeto, praticamente que sozinho, eu consegui realizar 3 campanhas contra a dengue, distribuí mais de 10 mil preservativos no combate a doenças infecto-contagiosas, realizei 20 palestras sobre doenças também a bordo das embarcações. Aí você ia fazer as palestras? Eu sou formado Legal. em Vigilância e Saúde pelo Profomar, do governo federal. Bacana. Então, por tudo isso que eu vivia, né? Entendi. Então eu tinha essa disponibilidade, eu fazia isso de forma voluntária. E isso começou a criar um corpo na cidade, começou a criar uma visibilidade muito grande, né? As pessoas me procuravam, não só da pesca, mas a própria imprensa, por exemplo, escrita, falada, televisionada, Sim. e isso criou uma divulgação muito grande. Até que, em 2008, baseado neste projeto, Saúde a Bordo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Foi criada uma lei municipal 5.149, que foi instituída em 8 de julho de 2008 pelo então prefeito Vonei Morastone, que instituiu a Semana do Pescador, que foi baseada justamente nesse projeto que previa realmente ações de saúde voltadas aos pescadores. Eu acho que assim, a gente começou de uma maneira simples e já demos uma contribuição importante, né, para a cidade. E hoje eu me sinto imensamente honrado porque, como diretor de pesca, ao lado do nosso secretário, ao lado do nosso chefe maior, que é o prefeito, eu estou tendo essa oportunidade de desenvolver essas ações de uma maneira muito mais concentrada, muito mais profícua, né? Em Legal. parceria com outras secretarias. E esse projeto acontece ainda, o Saúde a Bordo? Sim, Teve nós, continuidade? por exemplo, quando se fala em Secretaria de Pesca de Itajaí, nós temos um cuidado muito grande. Primeiro, porque é uma lei municipal, mas não é porque é uma lei municipal. O prefeito Vonei Morastone é uma pessoa que sempre esteve com um olhar voltado também para a atividade da pesca, em especial o pescador. Até por ser um médico, alguém formado em saúde, sabe da importância disso e nos dá total liberdade para que a gente possa também desenvolver essas ações que são importantes. Agora, Nilson, você tem uma trajetória interessante, né? Porque você tem essa vivência na área da pesca, mas hoje você é membro da Academia de Letras do Brasil, a seção Itajaí, né? E eu queria que você falasse como é que foi esse processo de transformação, então, desse profissional da área da pesca para o escritor, né? Tudo nasce da sua sensibilidade e da sua percepção das portas que se abrem diante de si, né? Acho que isso é muito importante. E eu sempre fui um cara que sempre tentei me inovar, né? Sempre buscar coisas novas, nunca parar no tempo. Então acho que isso é muito importante. Isso serve até de exemplo para muitas pessoas que estão nos ouvindo. É que eu falei que se você tem determinação, se você tem trabalho, se você acredita no teu potencial, não importa o que as pessoas pensam, digam ou falem de você. O importante é você manter a sua meta. Independente de você ser grande ou pequeno aos olhos de muitas pessoas, você é capaz, você pode se tornar um vencedor e você pode chegar. Legal. Então eu fiquei imensamente feliz porque, além do livro, né, eu tenho o projeto Tenda Cultural. Recentemente agora lancei um projeto muito bacana aqui na nossa cidade, que é o Biblioteca a Bordo. Isso. Né? Que, né, a gente vai falar daqui a pouco. Então, por todas essas minhas inserções também, contribuindo com a parte cultural da nossa cidade, eu recebi esse convite de fazer parte da academia. Eu ocupo a cadeira número 20 aqui em Itajaí. Então, é algo que me deixa imensamente feliz. E já que você tocou no assunto, então, do Biblioteca a Bordo, conta um pouquinho pra gente o que é esse projeto. Então, o projeto eu digo assim, né, Elisa? Cada projeto nasce da sensibilidade do autor e da sua percepção. Eu pensei da seguinte maneira. Bom, Itajaí é conhecida como um dos maiores portos do Brasil. É conhecida como a capital nacional da pesca. E agora está sendo consolidada como o maior polo náutico do Brasil. Então, vejam a gama de pessoas que navegam que adentram ao nosso porto. Seja pesqueiro, por grande porte, né, de esporte e lazer, enfim. Então, poxa, nós estamos numa cidade que é um celeiro quando se fala em termos de cultura. Seja escrita, na música, nas artes cênicas, enfim. E não somente Itajaí, mas o nosso estado de Santa Catarina é um celeiro de talentos. Eu pensei da seguinte maneira: por que não dar a oportunidade aos que navegam ter acesso livre
né, nossa literatura itajaense e também catarinense, né? É colocar a bordo das embarcações livros de autores catarinenses e também itajaenses, né? E eu recebi esse presente da nossa marina aqui de Itajaí. Em agosto, acho que foi, né? Nós tivemos o terceiro Salão Náutico, que é um dos maiores eventos do sul do Brasil. Foram mais de 10 mil pessoas que passaram aqui. E a gente lançou esse projeto lá, o Biblioteca a Bordo, justamente dando a oportunidade a esses navegadores para conhecer. Mas o meu grande objetivo mesmo dentro desse projeto é poder trabalhar a imagem do pescador, é mudar a imagem do pescador. Mas como é que funciona o projeto? Funciona da seguinte maneira. Por exemplo, no barco de pesca que eu vou lançar agora, eu chego lá num barco de tranheira que tem 15 tripulantes. Tá? Eu vou colocar esses livros a bordo das embarcações. Esses barcos vão ser devidamente cadastrados, por exemplo, o seu nome. Por exemplo, se for Lisa número 1, o Lisa número 1 tem 10 tripulantes, tem 20 livros lá a bordo. Tá? Esse livro vai ser, nós temos um símbolo do projeto, então essa embarcação vai ser cadastrada com o símbolo do projeto. Tá? Nós vamos ter aqui em Itajaí 2 pontos importantes de distribuição desses livros também para essas embarcações, né? Então o pescador vai ter o seu livro, um livro lá a bordo para ele ler lá fora. Eu tenho certeza que ao longo do tempo, né, a longo prazo, eu vou ajudar a contribuir para o senso crítico, a mudar o senso crítico desses trabalhadores, né, aumentar o seu nível cultural, porque à medida que você vai lendo um livro, jornal, revista, enfim, você vai mudando também a sua linguagem, a sua visão. Né? Então você quer fazer os livros circularem entre as pessoas que estão navegando. Exatamente. Né? Então aqui nós vamos ter dois pontos específicos relacionados à pesca, tem a marina também. Esses barcos vão ser devidamente cadastrados, né? E não somente aqui, isso pode ser espalhado até pelo litoral catarinense. Nós temos pontos importantes onde a gente pode colocar, né? E ser distribuídos esses livros. Quer dizer, vai ser um intercâmbio cultural no mar. Legal, muito bom. Legal. Bom, já que você tem vários projetos e ainda vinculados ao teu lado escritor, né? Fala do Tenda Cultural também, então. Ele ainda existe? Tá sim. funcionando? O Tenda Cultural foi assim, expondo o meu livro, né? Eu percebi que aqui em Itajaí, por exemplo, falando especificamente da nossa cidade, muitas pessoas conheciam muito poucos escritores itajaienses. E muitos disseram, você não pode ir lá no meu bairro fazer uma exposição do seu livro? Eu fui. Legal. E lá conversando com as pessoas, os moradores comuns, as pessoas, mas aí conheci outras pessoas, me levam para outro bairro e tal. Então eu criei uma tenda cultural, onde pelo menos uma vez por mês eu vou em algum bairro da cidade, né? E eu levo essa exposição do meu livro, não somente do meu livro, de outros amigos meus também, escritores, faço exposição de fotos da pesca, falo um pouco, né? Então assim, foi uma receptividade muito boa. E eu geralmente procuro ir nos bairros mais periféricos da cidade, porque lá as pessoas precisam conhecer, ter acesso à cultura, e é algo assim muito bacana, deixa a gente feliz. Legal. Legal. E você também foi coordenador da Estação Rádio Costeira, certo? Certo. Como é que foi participar desse trabalho? Tu ainda está envolvido com ele? Eu estou de maneira assim, porque hoje, como diretor da Secretaria de Pesca, nós temos um convênio aqui justamente com a Universidade do Vale do Itajaí, né, que detém esse convênio. Nosso coordenador é o professor Jair, ao qual quero mandar um grande abraço para ele. Temos uma equipe maravilhosa, que atende 24 horas, né? 7 dias por semana, 365 dias no ano, todas as embarcações, pesqueiras e não pesqueiras também. Hoje a Rádio Costeira de Itajaí, por exemplo, tem um alcance maravilhoso, desde a divisa lá do Uruguai até o Espírito Santo. Olha todas só. as embarcações usufruem desse trabalho de forma sem nenhum custo para as embarcações. Ainda é importante Sim. a existência dessa rádio? Porque, lógico, a gente sabe que agora a gente vive nessa época muito tecnológica, mas não tem sinal em alto mar para a internet, né? Explica a importância dessa rádio. Ela é de suma importância porque, primeiro, ela trabalha diretamente com a salvaguarda da vida humana no mar. Você imagina, por exemplo, como eu já tive a oportunidade de você embarcar, sair daqui, estar a 500, 600 milhas da costa, longe de tudo e de todos, contando só com você mesmo e com Deus. E você se depara com adversidades. É aquele velho refrão, quem poderá me socorrer? A Estação Costeira de Itajaí socorre. Em 2011, nós realizamos 32 resgates, né? Não só de momentos de adversidades no mar, desde uma simples mensagem, por exemplo, nasceu um filho, ou de repente, por exemplo, assim, você está em alto mar, longe de tudo, de todos, e tem uma notícia triste. Olha, seu ente querido faleceu. Então, é muito difícil isso, né? Então, a gente realiza esse trabalho, mas eu quero dizer o seguinte, hoje eu quero destacar que a nossa equipe hoje,
da Rádio Costeira é uma equipe altamente qualificada. Nós temos radiooperadores que falam 3 idiomas, né? Nós temos radiooperadores que têm um fantástico relacionamento com os pescadores. Nós temos um trabalho assim realmente maravilhoso. Muitas vezes as pessoas não se atêm na importância desse trabalho, né? Mas graças a Deus nós estamos realizando o trabalho. E eu volto a repetir aqui também, graças também ao nosso grande chefe, que é o prefeito aqui, que sempre também é um incentivador desse trabalho. Então, a Rádio Costeira hoje é um trabalho fundamental, e eu vou dizer para vocês, não somente para Itajaí, mas falando em termos de navegação aqui no Brasil, porque ela é referência no Brasil. Que bacana. Nilson, estamos indo para o finalzinho, vamos voltar ao livro Histórias de Pescador. Como as pessoas fazem para adquirir? Ainda tem esse livro para as pessoas adquirirem? Tem. Pode entrar nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram, né? O livro, como lá no início também, ele não está em nenhuma livraria, tá? Mas se alguém quiser, pode entrar e solicitar. Tem também o meu WhatsApp, que é o 996267064. Pode solicitar, que a gente não tem nenhum problema, a gente entrega. Nilson, muito obrigada, parabéns pelo livro, muito legal ver essa sua trajetória, a maneira como você conecta todas essas áreas de uma maneira criativa, né? Obrigada pela presença, então. A gente conversou com o Nilson José de Borba, que é escritor e também atualmente diretor da Secretaria de Pesca aqui de Itajaí. Muito isso, obrigada né, pela Liz? Eu que agradeço, muito obrigado. Nilson. Fiquei muito feliz de poder conhecê-las, tá? Espero que em outra oportunidade a gente volte aqui com outros trabalhos maravilhosos. Verdade. Obrigado. Vale lembrar que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, como sempre, o Instagram e o Twitter, que é @VivaVozUnivale, no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale, e aqui pela rádio, todos os dias, às 1h30 da tarde. Isso aí, até mais. Tchau. Até mais.